Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu quero falar para vocês um tema muito forte e um tema que eu acho que até vocês já ouviram falar, que é o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. Acho que alguém já ouviu falar essa frase, é muito forte. Mas hoje o que a gente vê são muitas pessoas perdendo a paz, estando ansiosa. Para o quê? Para enriquecer, para ficarem ricas. E muitas vezes elas destroem o casamento delas, elas destroem tudo que elas construíram. Por quê? Porque elas ficam naquela ansiedade de enriquecer. Só que eu quero hoje falar para vocês dois pontos muito importantes, que é enriquecer, uma pessoa que enriquece e uma pessoa que prospera. Aí você pode dizer, Betinha, enriquecer e prosperar não são as mesmas coisas? Não são. E isso vai trazer essa clareza para você, porque muitas pessoas, elas têm feito de tudo para enriquecer. E muitas delas acham que quando elas enriquecerem, elas vão ser prósperas, mas não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu quero primeiro, antes de tudo, explicar para vocês o que é enriquecer. Enriquecer está ligado principalmente com o dinheiro, bens materiais, uma pessoa que acumula imóveis, casas, empresas, etc. Ou seja, enriquecer está envolvido com ganhar realmente muito dinheiro. Já prosperar envolve o quê? Uma vida... não quer dizer que você vai ser rico, mas quando você prospera, ela vai além do dinheiro. Envolve um crescimento integral, ou seja, quando uma pessoa ela tem uma vida com Deus, quando a pessoa tem uma família abençoada, quando a pessoa tem saúde, quando a pessoa tem uma vida financeira boa, quando a pessoa tem um bom trabalho. Então, quando a pessoa é próspera, ela cresce. É como se fosse assim, a pessoa que está prosperando, ela vai florescer na vida dela como um todo. Já quando a pessoa enriquece, ela está relacionada realmente só com o dinheiro. E aí você deve perguntar, ai Betinho, como assim? Mas antes que eu venha explicar mais, eu quero que você abra aí na sua Bíblia, em Provérbios 15:16, para que você venha entender a importância de prosperar na perspectiva de Deus. Então vamos lá, abre aí. Mas até aqui você entendeu que o prosperar tem a ver quando a sua vida ela cresce no todo, ela floresce em todas as áreas da sua vida. Porque uma pessoa que prospera, ela é uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma pessoa que ela é feliz, ela tem paz interior, ela tem uma família abençoada, ela tem um trabalho que traz o pão dela para casa. Ela pode não ser a pessoa mais rica, mas ela é próspera porque ela tem paz em todas as áreas da vida dela. Agora, uma pessoa que ela é rica não quer dizer que ela é próspera, porque tem muitas pessoas que são ricas, mas são vazias, são solitárias, são doentes, não são felizes, mas tudo que elas têm de riqueza é só o dinheiro mesmo, porque ela tem uma família destruída. Isso não quer dizer que são todos. Tem pessoas que são ricas, têm muito dinheiro e são prósperas, assim como tem pessoas que não são ricas, que são prósperas e também não têm muito dinheiro. Então, prosperar não tem a ver que você vai ter muito dinheiro. Você vai ter uma vida financeira boa, pode ser uma vida financeira em abundância, mas você tem uma vida financeira de paz. Você não precisa estar pedindo dinheiro a ninguém, você não precisa chegar ao final do mês, você já está preocupado com contas para pagar. Você sempre tem aquela reserva, você tem um dinheiro sobrando, porque você tem paz, você tem equilíbrio na sua vida financeira. Então, abrir aí em Provérbios 15:16, vamos lá. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Você vê que aqui o temor é a base
né? O temor ao Senhor é a base de tudo, ou seja, respeito, reverência, confiança em Deus. A nossa prosperidade, ela tem que começar dentro de nós, no nosso coração, no nosso interior, com o nosso temor, com a nossa vida com Deus. Então você vê aqui que às vezes a pessoa ela tem pouco, ela é próspera, tem uma família feliz, ela tem um trabalho que ela ganha para ter o sustento para a família dela. Não é aquela, que tanto dinheiro, mas é o pouco que ela tem, mas ela tem temor pelo Senhor e tem paz. Agora tem aquelas pessoas que têm tanto tesouro, acumula tesouros, mas tem uma inquietação dentro dela. Então aqui fala, melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E você vê que tem muitas pessoas que elas fazem de tudo para conquistar riquezas, acumular dinheiro, isso e aquilo, mas às vezes ela perde a paz dela, muitas vezes ela perde a saúde, muitas vezes ela perde o trabalho, muitas vezes ela perde a família, perde tantas coisas. Por quê? Porque ela tá achando que se ela for rica, que se ela tiver muito dinheiro, ela vai ser feliz. Sendo que, se você realmente quer ser feliz, você precisa prosperar. Porque prosperar, você vai prosperar num todo. E rica, você só vai ser rica de dinheiro mesmo. E aí, para que a gente venha, como que a gente pode colocar a prosperidade em prática em nossas vidas, né? Em todas as áreas das nossas vidas. E aqui eu trouxe alguns pontos para que a gente venha entender como que a gente pode colocar em prática essa prosperidade em cada ponto da nossa vida, em cada área. E aí, vamos lá. Na fé, como que eu posso prosperar na fé, na minha vida com Deus? Aí, você tem que o quê? Buscar a presença de Deus em primeiro lugar. Quando você busca a presença de Deus em primeiro lugar, Ele vai te acrescentar o que é necessário. É como está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, o que eu tenho que buscar em primeiro lugar na minha vida é a presença de Deus. Se eu não tenho a presença de Deus no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, como que eu posso ser uma pessoa próspera? Então, a presença de Deus em cada ponto, em cada área da minha vida é o essencial, é o que mais importa. Porque você pode ter tudo, mas se você não tem a presença de Deus, você é vazia, você é pobre de espírito. E o segundo ponto é no casamento. Como que eu faço para ter uma vida próspera no meu casamento? Então, é você o quê? Cultivar um diálogo de amor. É melhor você ter menos bens do que ter e mais união do que você ter uma riqueza grande em meio a brigas e solidão. Você vê que tem aquelas pessoas, né, ou o marido ou a mulher que sai para trabalha o dia todo, às vezes ainda faz horas extras. E quando chega em casa não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para diálogo, porque ele gastou a energia dele toda no trabalho. Então é muito fundamental que a gente entenda e sempre tem esse diálogo no nosso casamento. Até meu esposo estava falando algo que eu achei muito interessante, que ele falou que ele segue uma mulher no Instagram que fala de milhas e tal. E ela mora aqui na Alemanha. E o marido dela é engenheiro. E ele queria se mudar. Ele já recebeu várias propostas para se mudar para a Suíça. Só que ela explicando que eles iam ganhar muito, muito mais dinheiro lá na Suíça se eles se mudassem. Só que se eles se mudassem, aqui na Alemanha, o Estado, né, o governo, ele paga para as crianças irem para o jardim de infância um valor, que esse valor é muito grande, que os pais têm que pagar algo mínimo para as crianças ir para o jardim de infância. Só que se eles viajassem para a Suíça, lá na Suíça o Estado não paga, não ajuda em nada, ou seja, eles iam ter que tirar do salário deles tudo, assim, né, para pagar o jardim de infância, então eles teriam que pagar.
Então, para eles analisando, eles chegaram à conclusão que não vale a pena viajar para a Suíça, trocar de país, das escolas das crianças, de tudo, casa, se eles teriam que às vezes até pagar mais. Ou seja, eles chegaram à conclusão por quê? Por causa do diálogo. E mesmo, imagina, eles estão focando no dinheiro, sem pensar, sem dialogar e falar, não, na Suíça a gente vai ganhar mais, vamos embora, não sei o quê. Não. Então, por isso que tem que haver no casamento, esse diálogo. Olha, que às vezes duas cabeças pensam melhor que uma. Então, olha, o que você acha se a gente for fazer isso e tal? Então, sempre tem que ter esse diálogo no casamento. Então, se você quer ter um casamento próspero, sempre tem esse diálogo com a sua esposa, com seu esposo, seja por qualquer assunto. Sempre o diálogo é muito importante. Porque um casal que não conversa, um casal que tá sempre... não fala sobre nada, sobre relacionamento, sobre finanças, não sabe, nenhum sabe. Tem casais que nenhum sabe quanto o outro ganha. Tem casais que o outro não sabe as senhas das redes sociais, não pode nem pegar no telefone. Então, assim, é um casamento que você fala, meu Deus, ali pode até ser um casal que os dois ganham muito dinheiro, mas eles não são prósperos. Eles são ricos só de dinheiro, mas não tem prosperidade, não tem a presença, a união, a harmonia, o amor, o diálogo naquele casamento. E aí, em relação à família, priorizar tempo de qualidade com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, né? Relacionamentos saudáveis, em vez de você ficar pensando só em acumular dinheiro. É muito importante você ter um tempo para uma refeição, você sentar, conversar. Se vocês assistirem um filme juntos, você assistirem uma série junto, fazer algo em família, porque você vê que tem muitas famílias que hoje você vê na igreja, você vê na rua que aquela família não é unida. Cada um vai para o seu lugar, cada um senta no seu canto, numa conversa, você acha que a pessoa não percebe, mas as pessoas percebem quando o casal, quando a família é mais unida ou não. Então, você tem que ter esse tempo de qualidade com a sua família, porque é nesses momentos que vocês se tornam mais unidos, que você conhece mais um outro, que vocês riem, que vocês divertem, que vocês brincam. Mesmo que às vezes vai ter que ter diálogo, que às vezes um não vai gostar, porque às vezes a gente tem que sentar e a vida em família não é só brincar, ter momentos de qualidade, não, às vezes vai ter que sentar, conversar, para alinhar, olha, isso aqui você tem que fazer isso melhor, isso aqui você deixou de fazer, isso aqui, por quê? Porque isso vai unir a família, isso vai melhorar, porque se cada um faz do jeito que quer, como quer, não é a regra, não há disciplina, a família vira também o que? Uma bagunça. Então vai ter momentos de qualidade, de diversão, de assistir filmes, de assistir séries, sim, mas também tem aquele momento de dialogar para colocar pontos que podem melhorar, né? Então isso é muito importante. E aí no trabalho, como que eu posso fazer para ter um trabalho próspero? Você não pode comprometer sua integridade para ganhar mais, porque é melhor um salário justo com paz do que você ter muito dinheiro e esse dinheiro ser manchado. Você vê que tem pessoas que elas fazem de tudo para ter um salário maior, então às vezes elas mentem, às vezes elas roubam, às vezes elas querem ser melhor que o outro, tenta prejudicar o colega. Eu já trabalhei com uma pessoa e aí essa pessoa, ela estava um nível baixo da outra, mas ela queria ocupar o lugar. Um exemplo, tinha a chefe 1 e a chefe 2. E a chefe 2, ela não gostava de se submeter à chefe 1 por ela ser alemã, falar a língua dela materna, falava o alemão perfeito. E a chefe 1 não era alemã, mas falava o alemão bem, mas não era igual ela. Então, às vezes, a chefe 1 precisava da chefe 2 para algumas coisas. Então, ela chegou uma vez e falou pra gente, né? Eu não suporto me submeter a ela, porque eu falo alemão melhor que ela, e eu não gosto do trabalho dela. Ela queria ocupar o lugar dessa chefe 1.
E ela fez de tudo, falou com a chefe principal, até que ela conseguiu retirar essa chefe 1 do cargo dela, saiu do trabalho e ela assumiu essa posição que ela tanto queria. Passou um tempo, aconteceu algo no trabalho e ela saiu de uma forma do trabalho muito horrível que hoje ela nem tem mais contato com as pessoas lá no trabalho, do chefe e tudo. Por quê? E ela até falava, mas por que estão fazendo isso comigo? Isso é injustiça. E eu só nos meus pensamentos, ela fez isso, ela fez de tudo para pegar o trabalho da outra, agiu de uma forma errada e agora ela tá de uma certa forma colhendo os frutos, mesmo que não é do mesmo jeito, mas ela perdeu o cargo dela. Então, às vezes a gente quer alcançar algo, então se a gente age de uma forma injusta, que não é honesta, cedo ou tarde a gente vai colher os frutos daquilo. Então, por isso que se você quer ter prosperidade no seu trabalho, haja de uma forma correta. A palavra foi a palavra que a gente leu hoje em Provérbios. É melhor o pouco com temor do Senhor do que você amontoar um tesouro grande na inquietação. Ou seja, trocando em outras palavras para ela, é melhor você ficar ocupando o espaço de chefe 2, temendo ao Senhor, do que você ocupar o cargo 1 de chefe, mas ficar inquieta, perder o trabalho e ainda sair pior do que a outra. Então, nada na nossa vida vale quando a gente quer fazer as coisas pela força do nosso braço. Sempre temos que fazer tudo com temor. E às vezes parece que a gente está perdendo quando a gente segue a vida justamente, fazendo tudo certinho. Muitas vezes a gente vai ser taxada de boba. Mas vamos ter esse temor, porque aí se a gente tem esse temor pelo Senhor, a gente vai ter essa prosperidade, e essa prosperidade significa essa riqueza de paz, de amor, de alegria, de domínio próprio, de você ter os frutos do Espírito Santo dentro de você. E aí o ponto das finanças. Como ser próspero nas suas finanças? Você tem que aprender a viver com contentamento e gratidão, mesmo que ainda não tenha tudo o que deseja. Foi como a gente falou lá no primeiro, né? Buscar a presença de Deus e depois Ele vai te acrescentar o que é necessário. Mesmo que a gente tem que entender que quando a gente faz aquela oração e quando a gente vive para agradar ao Senhor e quando a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade, então seja feita a tua vontade. Então, mesmo que nas suas finanças você não ganha o tanto que você ganha, não esteja ainda no cargo que você queira, mas você seja grato pelaquilo que você tem. E mesmo que você não tenha tudo que você deseja naquele momento, se você entende, se você confia que Deus está no controle da sua vida, você tem que entender e aceitar que o que você tem hoje é o necessário. Deus, Ele nos dá o que é necessário para esse momento, para nossa estrutura emocional, espiritual, física. Porque muitas vezes a pessoa ela quer ser muito rica, ter muito dinheiro. Imagina agora você do nada assume vários bancos e será que você vai ter estrutura física, mental para você administrar todas essas coisas? Então, você tem que entender que se o que você tem hoje é o necessário que Deus te deu, seja fiel nesse pouco e Deus ele vai te colocar no muito. Mas você primeiro tem que ser grata pelo aquilo que você tem e confiar que esse é o necessário que Deus tem te dado nesse momento. Se Ele quiser te dar mais, Ele vai dar. E a gente também tem que entender e não se comparar com a vida das outras pessoas. Às vezes a pessoa ela tá ganhando mais porque ela estudou mais, porque ela se esforçou mais, ela correu mais atrás. Então, se ela estudou e aquilo que ela estudou leva ela a ter uma posição melhor ou ter um salário melhor, então se eu quero, de uma certa forma, ter mais dinheiro financeiramente, então eu tenho que buscar esses meios, mas sempre de uma forma justa, sempre colocando Deus em primeiro lugar e nunca querendo passar a perna nos outros, mentir e agir injustamente. Se eu quero ser próspera, eu tenho sempre que seguir com esse temor ao Senhor, buscando a sua vontade.
Só assim eu vou conseguir ter paz em cada área da minha vida. E o último ponto é na saúde. Ou seja, cuide do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Porque de nada adianta. Você pode conquistar muito dinheiro, muitas riquezas, muitos patrimônios. Mas o que adianta se você não tiver forças, saúde e saúde mental para desfrutar? Você vê que tem muitas pessoas que elas conquistam muitas riquezas e não cuidam da saúde, elas passam noites em claro. Tem pessoas que vendem as férias dela. Ela, em vez de tirar esse tempo, elas têm as férias dela. Em vez de ela tirar esse tempo para cuidar da saúde, fazer alguns exames de check-up, ter mais tempo com a família, ter mais tempo com Deus, buscar descansar realmente, tirar férias. Não, o que ela faz? Ela vende as férias. Nisso que ela vende as férias, ela tem o quê? Que trabalhar mais. Ela se desgasta mais. Não tem mais tempo para a família, não tem tempo para cuidar da saúde. E aí, uma hora ou outra, ela fica doente do nada. E o quê? E aquele dinheiro todo que ela tentou acumular de alguma forma, vendendo as férias dela, acumulando horas extras, não consegue desfrutar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e ter esse temor. Porque a prosperidade verdadeira não se mede pela conta bancária que a gente tem, mas o quanto nós temos da presença do Senhor em cada área da nossa vida. Porque somente uma pessoa que tem a presença de Deus, e como está no versículo, melhor o pouco com o temor do Senhor, só realmente uma pessoa que tem temor, ela vai buscar Deus em primeiro lugar. Ela vai ter diálogo com a família, mesmo que às vezes ela não tenha vontade de conversar, né? Mas você vai lá, conversa. Por quê? Porque o diálogo é importante para que você se ajuste, para que você se encaixe, para que vocês tenham paz na família, né? No trabalho, somente uma pessoa que teme ao Senhor, mesmo que passar injustiças, mesmo que você de uma certa forma souber que outra pessoa está ganhando mais do que você vai pegar o quê? Dobrar seu joelho, orar, se for necessário, conversa com o chefe, mas nunca agir de uma forma injusta que não vai agradar a Deus e que não vai ter temor por Deus. Somente uma pessoa que teme ao Senhor vai entender que nas suas finanças você vai prosperar de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que você se esforça para você ter, para você evoluir. E mesmo assim na saúde, somente uma pessoa que teme ao Senhor vai cuidar da sua saúde, vai se alimentar bem, vai fazer esporte, vai cuidar no que vê, no que assiste, né? Porque também você tem que cuidar da sua saúde espiritual, emocional e física. Então, esse é o verdadeiro segredo. Para você ser uma pessoa próspera de verdade, você precisa da presença do Senhor em cada ponto, em cada área da sua vida. Porque você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ser a pessoa mais rica, mas se você não tem a presença de Deus, você é a pessoa mais miserável desse mundo. E mesmo que você seja próspera em cada área, cada ponto que eu falei aqui, em cada área, e você não seja a pessoa que seja, que tem aquelas finanças, tanto dinheiro, mas você tem paz nas suas finanças, você é uma pessoa próspera. Quando eu olho para esses pontos aqui, gente, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito próspera. Eu tenho meu trabalho, eu tenho paz na minha casa, com a minha família, eu tenho diálogo com a minha família. Às vezes a gente tem que sentar e resolver as coisas, sim, mas isso faz parte de uma família saudável. Eu tenho a Deus em primeiro lugar, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Então eu quero que você hoje, olhando esses pontos, olhe para a sua vida e se analise e pense, eu sou uma pessoa próspera? Ou eu sou uma pessoa que não sou próspera? Será que algum ponto dessas áreas aqui está faltando a presença de Deus na minha vida? Será que eu tenho que trazer mais Deus para minhas finanças? Tenho que trazer mais a presença de Deus para minha saúde? Porque muitas pessoas acham que a presença de Deus tem que estar só na nossa comunhão com Deus. Sendo que a presença de Deus tem que estar em tudo. Em tudo. Desde a hora que eu acordo, vou dormir. Tudo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, nos mostrar se em algum ponto nós estamos deixando de ser próspera,
Mas eu espero que hoje vocês tenham entendido essa diferença do que é prosperidade e riqueza. Não busque hoje ser uma pessoa rica, por mais que devemos ter dinheiro, mas busque primeiro ser essa pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E se você tiver de ser uma pessoa muito rica de dinheiro, amém. Mas também que isso não venha tirar sua paz, que você não fique se comparando com outras pessoas nas redes sociais, na sua família. Ai, ela tem mais dinheiro que eu, tá? Mas você nunca sabe como que é a vida da outra pessoa. Às vezes aquela pessoa tem mais dinheiro que você, mas você não sabe como que é ela na família, você não sabe como é que tá a saúde dela, você não sabe como que tá a vida dela. Às vezes ela pode ter até realmente mais dinheiro que você, aparentemente ser mais feliz que você, mas se ela tem dinheiro, não é feliz, não tem vida com Deus, não tem um casamento abençoado, não cuida da saúde, não é honesta no trabalho e nem nas finanças, pode ter certeza, você que tem esses pontos tudo que eu falei, você é muito mais próspera que essa pessoa. Então, a partir de hoje, tira esse foco de eu quero enriquecer. Não, queira ser próspera. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, Deus fala várias vezes da prosperidade. Porque é a prosperidade que vai nos realmente fazer feliz. Entende? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha aberto sua visão, você tenha entendido. Porque depois que eu entendi isso, hoje eu sou feliz, eu acordo e agradeço, Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelo ar que eu respiro. Às vezes eu tô do nada lavando louça, eu tô feliz, a gente vai pra igreja, eu vou cantando, porque eu sou próspera, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu acordo. Quantas pessoas hoje, infelizmente, estão no leito do hospital, não tem saúde, e tem tanto dinheiro, mas o dinheiro que ela tem não pode comprar a saúde dela. Então pare de olhar para a vida dos outros, olhe para a sua vida. Invista na sua fé com Deus, na sua comunhão com Deus. Invista na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Sempre com esse temor ao Senhor. Sempre buscando a vontade de Deus para a sua vida. Nunca queira o que os outros querem. Queira aquilo que Deus quer para você. Porque não adianta você ter sucesso em algo que aquilo não foi Deus que desenhou para você. Queira ter sucesso aonde Deus quer que você tenha. E o nosso sucesso começa dentro de nós. O nosso sucesso começa dentro da nossa casa. Porque se você tem sucesso com você, com sua família e com Deus em primeiro lugar, você vai... O resto é resto, gente. Porque você vê que tem muitas pessoas que elas têm um bom trabalho, elas têm até boas finanças, às vezes ela tem até saúde, mas ela chega em casa, vive brigando com o marido, com os filhos, não tem paz. Gente, é horrível você chegar numa casa e você não ter paz com sua família. Por isso, invista primeiro na sua comunhão com Deus e depois invista na sua família. E aí, depois você investe no seu trabalho, nas suas finanças e na sua saúde, claro, porque você precisa ter saúde para cuidar da sua família, de você, né? E trabalhar. Mas é isso, gente. Então, olha, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, se inscreve, manda isso para alguém que você entende que hoje essa pessoa tá correndo atrás para ficar rica, sendo que ela tem que entender que ela tem que ser próspera. Próspera da presença de Deus, próspera de uma família abençoada, próspera de uma saúde forte, de uma mente saudável, próspera nas finanças, que ela não precisa pedir dinheiro para ninguém emprestado, próspera no casamento e próspera no trabalho, que ela tem paz no trabalho dela. É isso, gente. Então, manda esse vídeo para alguém e nos vemos na próxima segunda. Tchau!